Salve, salve aí pessoal do canal Tudo Sobre Umbanda, pessoal do YouTube. Pessoal, eu vi um vídeo aqui na internet com muita informação embolada aqui, mas sem um pouco de direcionamento correto, sem explicar corretamente ali origem, base. Um vídeo no qual fala sobre assentamento de Exu. E eu gosto de tirar alguns conteúdos assim da internet, pessoal, para trazer para vocês uma explicação mais ampla, uma explicação mais aberta e trazer principalmente a origem, a base do fundamento, a base daquilo, a origem daquilo. Mesmo que você faça diferente, mesmo que você tenha outros fundamentos, o que eu trago aqui é apenas a origem, a raiz daquilo. Não que você esteja cultuando ou fazendo errado, mas é importante você conhecer a origem, da onde saiu aquilo. Mesmo que você tenha aprendido de outra forma, é importante você saber da origem, da base, da raiz, no que você está fazendo. Eu acho que isso é muito importante, a gente saber as nossas origens, né? Mas enfim, eu resolvi trazer aqui e tentar explicar para vocês um pouquinho sobre essa questão de assentamento, que eu acho importantíssimo. E às vezes as pessoas não conhecem a origem, não conhecem a base, não conhecem a raiz e acabam não trazendo informações suficientes. E eu tô aqui para isso, né? Para trazer aí base, origem, tá? Não que esteja errada a forma que você cultua, mas vamos lá. Até então é um vídeo aqui de uma moça. Esse vídeo começa assim, ó, presta atenção, é uma moça, ó. Meu Exu fez o corte e o assentamento. Entra até uma polêmica aí, mas vamos dar uma olhada aqui nesse conteúdo aqui, ó. Vamos lá, deixa eu só diminuir um pouco o som aqui, ó. Mas vamos olhar e depois a gente vai comentar e trazer algumas questões. Sério? Vocês acham que vem da onde os fundamentos dos assentamentos? É dos Exus. Gente, acorda. É dos Exus. Vocês acham que é de quem? De quem tá vivo? Assentamento é pra você? É seu? Não, amiga, assentamento não é para o médium, tá? O assentamento não é para o feiticeiro, tá? Rapidamente, o assentamento é pro Exu. Rapidamente eu vou falar para vocês a diferença entre Umbanda e Quimbanda. Umbanda não faz assentamento, tá? A Umbanda cultua as entidades. Vou falar de Exu e Pombagira. A Umbanda cultua Exu e Pombagira na imagem. Tá? Então, assim, o assentamento é na Quimbanda, na Umbanda é imagem, tá? Os assentamentos, eles são feitos na Quimbanda, e Quimbanda é uma religião de feiticeiro. Então, para que serve um assentamento na Quimbanda? Simples, é um vórtice energético. Assentamento é um vórtice energético. Para quê? Para intensificar a minha conexão com a minha linhagem e com o meu Exu. Então, o assentamento, ele não é para o Exu, ele não é para Pombagira, porque a Quimbanda não cultua Exu e não cultua Pombagira. A Quimbanda cultua... Vamos lá, né, gente? Muita informação, mas vamos tentar explicar um pouquinho para vocês aqui. Primeiro, uma moça começa falando que, né, quem faz o assentamento é o Exu, é a Pombogira. E é o próprio Exu que faz o corte. E a outra disse que não. Olha, eu não vou generalizar, não vou dizer nem que uma está certa e nem que a outra está certa. E nem que estão erradas. Cada um aprende conforme a sua cultura. Cada um aprende conforme o seu fundamento, aquilo que lhe é passado. O complicado aqui é a gente tentar desvalidar uma outra pessoa, tá? Principalmente tentar desvalidar o seu culto, tentar desvalidar aquilo que a pessoa faz. Mas como eu disse para vocês que o foco aqui é trazer pelo menos a origem, o fundamento base ou o fundamento raiz daquilo, você pode estar fazendo de outro jeito, não tem problema. O que eu vou explicar aqui é apenas a origem, é apenas a base. Primeiramente vamos falar sobre assentamento, a origem do assentamento. Você sabia que, em tese, o assentamento, ou pelo menos a origem deste fundamento, deste material, ele vem do culto aos orixás e não necessariamente do culto a Exu e Pombogira?
de forma resumida, o que eu quero dizer? Se na Umbanda não se tem assentamento, na Quimbanda também não deveria ter, porque a origem do assentamento é do culto ao orixá. Para quem não sabe, dentro do candomblé é chamado de Ibá ou de Igbá, que no caso seria o assentamento, e o do orixá no caso, né? E esse assentamento, ele é praticamente considerado a morada do orixá. Deixando bem claro que esse Ibá ou este assentamento, ele era montado, ele era feito lá na África, muito antes dos negros virem aqui para o Brasil, muito antes de existir candomblé, quimbanda ou umbanda. Dito isso, nem a quimbanda também monta assentamento, porque isso veio do culto aos orixás. Vamos explicar para vocês. Lá em África, uma família no qual tinha como ancestral um determinado orixá. Então, dentro daquela casa, dentro daquela família, se cultuava um orixá em específico. E este orixá era feito este assentamento, composto com vários elementos, enfim, com várias questões, várias coisas ali que representavam o orixá. E aquele assentamento simbolizava a morada do orixá. Então o assentamento praticamente é isso, a morada do orixá. E como ele fazia parte daquela família, aquela casa ou aquela família morava também o orixá. E ali o povo, os familiares e os ancestrais faziam suas oferendas, suas firmezas e por aí vai indo. Ou seja, tratavam o orixá como se fosse realmente um membro da família. E este Bá, vamos assim dizer, este assentamento, era realmente para dizer assim, o orixá está aqui dentro, o orixá faz parte dessa família. Então a gente tem duas versões. O assentamento, ele tanto simboliza a morada do orixá, como também ele pode simbolizar o próprio orixá, a presença do orixá. Então, se a gente for falar sobre origem do assentamento, a Umbanda não pode ter e a Quimbanda também não pode ter. Mas aí, é claro, quando os Quimbandas vieram aqui para o Brasil, conforme o tempo foi se passando, a Quimbanda também se apropriou deste elemento ou deste fundamento que no qual é o assentamento. Então a gente não pode julgar e dizer que a Umbanda não vai fazer. Realmente não é muito comum se ver assentamentos dentro da Umbanda, mas é algo que pode existir. Isso vai conforme cada Umbanda, cada cultura, cada ensinamento e cada fundamento, tá bom? Tendo em vista que a Umbanda é uma religião que bebe de várias fontes. Concordam com isso? Pois bem. Agora, o outro termo é dizer que a Quimbanda não se cultua Exu e Pombogira. E esse termo está certo e errado ao mesmo tempo. Vamos tentar explicar para vocês. A primeira coisa que a gente pode dizer para vocês é que realmente a Quimbanda é considerada a religião da feitiçaria ou a religião de feiticeiros. Em tese, o foco da Quimbanda nunca foi a incorporação. A incorporação, querendo ou não, foco maior é a Umbanda. A Umbanda tem como foco a incorporação. Já a Quimbanda tem como foco a magia. A Quimbanda tem como foco a feitiçaria, a magia de forma geral. E quem realiza essa magia dentro da Quimbanda, essa feitiçaria, é o próprio feiticeiro. Então, o foco da Quimbanda é a prática, é a magia. Até então a gente vai entrar no termo Quimbanda, que quer dizer o feiticeiro, o curandeiro, o magista. Mas é claro que a Quimbanda também tem o trabalho com as entidades, porém não é o foco maior da religião. Deixando bem claro, existe, mas não é o foco maior, tá bom? Dito isso, vamos compreender o seguinte, já que não tem Exu nem Pombogira. Quando o Quimbanda chega aqui no Brasil, deixando bem claro que o Quimbanda foram um dos primeiros povos a chegarem aqui no Brasil, considerado, para quem não sabe, ou conhecido como povo Banto, ou da região Banto ali da África. Esses Quimbandas, que eram conhecidos como o Quimbanda, eles eram praticamente os feiticeiros, os magistas. Eles chegam aqui
cultuando os seus ancestrais. Que aí nós temos duas formas de trazer ou falar para vocês quais são esses ancestrais. Um dos primeiros e mais conhecidos são os famosos Inquice. O Inquice, para quem não sabe, é uma divindade, muito similar ao orixá, mas não é a mesma coisa. É uma divindade específica de uma região ou de um agrupamento da África, ou seja, povo banto, como por exemplo, Pombonigila é um Inquice. E não é Pombogira e não é um Inquice feminino, viu? É um Inquice masculino. Olha para você ver. Mas enfim, então eles cultuavam os Inquice. Além deles cultuar os Inquice, o povo Quimbanda ou o Quimbanda tinha uma ligação muito forte com seus antepassados, ou seja, com seu ancestral, aquele bisavô, aquele tataravô que desencarnou. Esses ancestrais, eles eram chamados de Nigangas. Sim, esses ancestrais eram chamados de Nigangas. E é claro, tinha outros nomes também. Esses Nigangas eram os ancestrais dos Quimbanda. E, normalmente, esses Nigangas, eles também eram curandeiros, feiticeiros e magistas. Então, os Quimbanda, eles utilizavam da força ou do conhecimento desses Nigangas, né, trazendo muitas das vezes a sua manifestação, cultuando esses Nigangas para trazer assim o conhecimento para que eles pudessem realizar as suas feitiçarias e as suas magias. Deixando bem claro que eu não estou entrando aqui nem na origem da Quimbanda em tese, nem aqui do crescimento da Quimbanda no Brasil. Eu só estou trazendo aqui meio que de forma resumida. Então esses Nigangas que eram cultuados dentro da Quimbanda ou pelos Quimbanda, conforme o tempo vai passando, eles foram associados ao povo de rua, chamados de Exu e Pombagira. Só que a gente tem que compreender que, em tese, eles apenas associaram este nome, e não realmente que seja Exu e Pombogira. Porém, é claro, conforme uma questão cultural, uma questão de vivência, de adaptação e a questão de ligação com outros cultos, esses Nigangas, eles começaram a ser chamados de Exu para a entidade masculina e Pombogira para a entidade feminina. Resumidamente, podemos dizer que sim, a Quimbanda também cultua Exu e Pombogira, mas com sua origem diferente de outros cultos. Deu para você compreender? Então, resumidamente, o que eu posso dizer? A Quimbanda ou a Umbanda cultua imagem e não assentamento. Eu acho que trazer uma fala dessa, eu acho que é generalizar demais. Mesma coisa eu falar para vocês que dentro da Umbanda não se tem corte, não se tem um sacrifício animal, não se tem a utilização do egé. É generalizar demais. Primeiramente a gente tem que conhecer a origem, fundamento e a base daquela religião, para que assim a gente possa sim poder debater sobre o assunto. Inclusive algo interessante, a entidade, ela pode vir para fazer o seu assentamento? Ela pode vir para fazer o seu corte, o seu próprio corte? Vamos lá, algo que não é comum, mas tradicionalmente a entidade ela pode vir sim para poder orientar na montagem desse assentamento. Por que a entidade ela pode orientar? Porque a entidade é o espírito que traz todo o conhecimento. Inclusive, para a montagem do assentamento de orixá, aquele assentamento bem antigo lá, que foi os primeiros, quem que trazia essa orientação para os donos da casa? Os búzios. E quem respondia nesses búzios? O orixá. Ou seja, quem trazia todo esse conhecimento? O orixá, o espírito. Consequentemente, é claro que a entidade vai saber como montar, manusear esse assentamento. Porém, não é algo comum da entidade fazer. Porque, como já disse no começo, o assentamento realmente ele vai funcionar como um talismã, um amuleto, um ponto de conexão entre médium e entidade, entre médium e ancestral. Compreendeu? Espero que sim. Não esqueça, deixe o seu comentário logo abaixo e se inscreva. Agora uma coisa importante, lembre-se disso.
conhecimento é tudo. Então, busque aprender cada vez mais. E olha, tome cuidado em querer julgar fundamento, origem, se você não conhece. Até o próximo vídeo e axé a todos.